Fala moçada, tudo bem? Professor Paulo Alexandrino, nosso PAzinho, né? O cara do Tô Sendo Claro, para hoje fazer uma abordagem com você sobre uma temática super importante para o seu vestibular. Olha só, um assunto de história geral, expansão marítima ou grandes navegações. Meus queridos, nós começamos a pensar nas grandes navegações observando o que aconteceu no final da Idade Média. Ao final da Idade Média, nós vamos ter um processo em que o europeu entrou em contato com o Oriente. O europeu descobriu no Oriente, na Índia, na China, as famosas especiarias. E começou a perceber que essas especiarias, esses artigos de luxo, o cravo, a canela, a porcelana, eles poderiam ser vendidos, comercializados na Europa a um determinado valor. Esses europeus que perceberam isso, nada mais, nada menos, foram a classe que surgia naquele momento, a burguesia, que vai estar naquele momento reativando o comércio, ao mesmo tempo que vai estar trazendo de volta um mundo urbano. Então a burguesia precisava a todo e qualquer custo trazer do Oriente para a Europa as chamadas especiarias. O detalhe é que o que? Vindo do Oriente, nós tínhamos a presença dos árabes que estavam em um processo de expansão territorial. Então, a cada momento, tornava-se mais difícil chegar ao Oriente, seja por mar, pelo mar Mediterrâneo, ou seja pelas rotas comerciais ao norte. Então, a burguesia ela precisava encontrar uma nova rota comercial para chegar aonde? As Índias. Quem é que vai sair à frente nesse processo? Ora, a burguesia de Portugal, a burguesia lusitana. Os portugueses naquele momento eram a única nação que apresentavam todas as condições para se desenvolver a expansão marítima. Essas condições elas são bem pontuais, elas estão em diversas áreas. Se eu pensar a nível territorial, Portugal já tinha um território definido, já tinha fronteiras. Se eu pensar a nível político-administrativo, Portugal já tinha a presença de um rei, de um Estado unificado, forte, centralizado. Se eu pensar a nível cultural, Portugal já tinha determinado a sua sociedade, a sua estrutura cultural, a sua economia, sua língua, sua escrita. Dentro dessa sociedade, Portugal tinha a presença maciça da burguesia, que queria desenvolver o comércio, que queria ampliar os seus desejos econômicos. Além de tudo isso, nós tínhamos em Portugal a presença de quê? Da famosa escola de Sagres. Além da escola, por meio da escola e com a ajuda de cientistas da época, a elaboração de um grande conhecimento náutico que vai se aperfeiçoar com o quê? Com a melhoria da bússola e a melhoria do astrolábio. Dentro desse contexto, o rei que queria se consolidar economicamente, militarmente, resolveu dar apoio, dar sustentáculo à burguesia. Então o rei entrou dentro do processo com o quê? Com a bandeira, com o respaldo diplomático. E a burguesia entrou com o capital. Entrou com a parte financeira, entrou com a parte econômica. Esses dois organizaram uma relação de aliança. E a partir daí, partiram em direção a novos mundos. Isso está acontecendo em que momento? Século XV, então é mais ou menos no início do século XV que a expansão marítima, que as grandes navegações começam a acontecer da Europa para o mundo. E o marco vai ser o ano de 1415, quando os portugueses conquistam a região de Ceuta. Os portugueses, eles vão promover aí diversos fatos, diversos marcos que vão estar associados às grandes navegações, como, por exemplo, o périplo africano, o contorno ao continente africano, chegando aonde? Chegando às Índias. Então você pode começar a perceber que o objetivo principal, o objetivo primeiro das grandes navegações era encontrar um novo caminho para as Índias. Mas este não era o único objetivo. Nós vamos ter outros fatores considerados também tão importantes, mais secundários, que vão motivar o processo de expansão marítima. Destaquemos alguns. A nível religioso, nós vamos ter a igreja buscando e almejando o processo de expansão religiosa.
A nível econômico, nós vamos ter a nobreza, a burguesia, os reis em busca de encontrar regiões fornecedoras de metais preciosos, já que naquele momento se desenvolvia diretamente a prática do mercantilismo. E no mercantilismo, uma das características principais é o desenvolvimento do metalismo. Nós também vamos ter dois outros objetivos que chamam muito a nossa atenção. Presta bastante atenção, que é o quê? O escoamento dos excedentes populacionais que existiam na Europa e, é claro, a busca por encontrar terras onde se pudesse desenvolver a agricultura para que se produzisse algo para abastecer a população europeia, que naquele momento saía de uma situação de miséria, marcada pela expansão da fome por praticamente todo o território da Europa. Então você tem de antemão as motivações, você tem de antemão os fatores que fizeram de Portugal o pioneiro. Sem falar de tudo isso, nós podemos dizer que Portugal tinha a principal vantagem que as outras nações da Europa não tinham, que era a localização geográfica. Portugal tinha um litoral imenso. E é justamente desse litoral que Portugal vai partir em direção à conquista do Novo Mundo. E essa conquista, ela vai acontecer, ela vai se desenvolver. Mas Portugal não vai ser o único a se expandir, a conquistar novas terras. Nós também vamos ter a presença dos espanhóis. Os espanhóis que no momento onde os portugueses estavam em expansão, estavam mergulhados numa guerra contra os árabes, contra os mouros, a famosa guerra de reconquista. Somente a partir da expulsão desses árabes do seu território é que os reinos espanhóis puderam se unir e dar origem efetivamente à grande nação chamada de Espanha. Destaque para esses reis, aos reis de Aragão e aos reis de Castela, ou seja, a união desses dois grandes reinos com o casamento de Fernando e Isabel. E é justamente essa relação matrimonial que tem tudo a ver com a descoberta da América, que conseguiu convencer esses reis a desenvolver um projeto de circunnavegação da terra. Quem era esse homem? Ora, Cristóvão Colombo. Colombo que propôs aos reis um processo de volta em torno do globo para se chegar às Índias. O que o Colombo não contava diretamente era que existia aí a presença de um imenso continente, o continente americano. E foi justamente aí que o Colombo partiu em sua grande empreitada de chegar às Índias, que ele aporta meses depois, aonde? Nas famosas ilhas da América Central. Ali se iniciava o processo teórico de descobrimento da América. Isso já no ano de 1492. As outras nações vão vir a posterior. No caso, Inglaterra e França, por exemplo, já que estavam mergulhadas no século XIV e século XV em uma imensa guerra chamada Guerra dos 100 Anos, onde Inglaterra e França disputavam diretamente a região comercial de Flandres. Somente a partir do final dessa guerra é que nós vamos ter o processo de centralização administrativa sendo desenvolvido na Inglaterra, o processo de centralização administrativa sendo desenvolvido na França, para que ingleses e franceses começassem o seu processo de expansão, ou seja, de navegação em direção ao Novo Mundo. Enquanto isso se desenvolvia, portugueses e espanhóis, as maiores nações daquela época, dividiam o mundo. Dividiam o mundo através da assinatura de um tratado firmado aí em 1493, o chamado Tratado de Tordesilhas. Por meio desse tratado, se definia a seguinte ideia, que a partir das ilhas do Atlântico, em direção ao Novo Mundo, se contaria uma distância de 370 léguas. E ao findar dessa distância, uma linha imaginária dividiria o território entre quem? Entre portugueses
e espanhóis, ficando os portugueses com a imensa parte do litoral que vai compreender o território brasileiro, e os espanhóis ficando com a parte relacionada ao interior do continente. Era o processo de expansão marítima, de dominação colonial, de formação dos chamados impérios ultramarinos, que começava a se desenvolver, que começava a surgir. E aí é importante você pensar, você relembrar nos seus estudos, que a América do Norte, ela vai ser dominada pelos ingleses. A América Central, ela vai ser dominada pelos espanhóis. A América do Sul, dividida pelo Tratado de Tordesilhas, ela vai ser dominada por portugueses e espanhóis. E esses povos, no seu processo de dominação da América, do Novo Mundo, como assim ficou sendo chamado todo o continente americano, trouxeram consequências diversas para a estrutura americana quanto para a estrutura europeia. Nós tivemos nesse momento aí a formação, como eu já disse anteriormente, dos grandes impérios coloniais, com a estruturação do chamado Pacto Colonial. Nós vamos ter a predominância da existência do Pacto Colonial atrelada a um modelo chamado de sistema de colônia de exploração. É isso que vai ser montado pelos portugueses, é isso que vai ser montado pelos espanhóis, é isso que vai ser montado pelos ingleses em uma parcela do seu território. Nós também podemos destacar como consequências a esse processo o contato com as populações nativas, o contato com os habitantes da América, que o Colombo denominou de indígenas, os índios, acreditando ele ter chegado às Índias. Nós vamos ter desse contato, inicialmente, o processo de escambo, aquela troca onde se queria estabelecer comunicação, onde se queria descobrir metais preciosos, e posteriormente o desenvolvimento de quê? Do etnocídio, da imposição cultural de dominação, e o genocídio, a morte física, literal, desse indivíduo que se posicionasse contra os interesses de quem? Os interesses aí das suas nações, no caso da Inglaterra, da Espanha e de Portugal. Uma terceira consequência é que nós vamos ter o fortalecimento e o enriquecimento das respectivas monarquias, a partir de que? Da exploração colonial que vão desenvolver em suas regiões. Ou seja, compravam, pegavam matérias-primas, produtos naturais desses territórios e o que? E vendiam artigos manufaturados. Então, meus queridos, eu espero que vocês acessem o nosso canal. Tá lá, o canalzinho tá lá, tá se montando. Canal do YouTube, História Sem Fronteira _. E acesse o nosso Instagram também, História Sem Fronteiras _. Um forte abraço!